Olá, queridos, tudo bem? Vamos iniciar uma nova videoaula? Então, nós vamos começar agora, dando continuidade à unidade 1, que é a produção do espaço político. Essa aula especificamente vai falar do capítulo 3, a geopolítica no pós-guerra. Eu compartilhei para vocês lá na plataforma uns 4 vídeos, na verdade, bem curtos. Um deles é bem longo, sobre o Muro de Berlim, a construção, a queda, o que era o muro, né? Interessante, bastante interessante que vocês assistam, além dessa videoaula. Então, vamos falar especificamente da geopolítica no pós-guerra. Bom, Guerra Fria. Segundo Raymond Aron, né? Ele é um intelectual francês. Ele definiu a Guerra Fria desta forma: guerra improvável, paz impossível, né? A Guerra Fria era um conflito político, militar, tecnológico, social e ideológico entre as duas superpotências da época e as suas zonas de influência, né? Por conta da capacidade bélica, do poder bélico dessas superpotências, nesse caso Estados Unidos e União Soviética, uma guerra efetiva muito provavelmente não aconteceria, mas o clima de tensão era permanente, né? E esse clima permaneceria enquanto as posições políticas não fossem alteradas. Bom, o período da Guerra Fria, ele começou em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial e terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética. E com a dissolução da União Soviética, a gente tem o fim da velha ordem e o início da nova ordem mundial. Sobre a formação da bipolaridade, as origens dessa bipolaridade estão ligadas à Segunda Guerra Mundial, né? O vácuo de poder deixado pela França e pela Inglaterra, que foram fortemente atingidas pelo conflito, né? Consolidou a posição dos Estados Unidos e da União Soviética como potências vencedoras da guerra. Nas conferências de Yalta, Yalta é uma cidade às margens do Mar Negro, na Crimeia, e a conferência de Potsdam, que fica no leste da Alemanha, os limites da bipolarização, ou seja, a divisão do mundo em dois blocos, né, capitalista e socialista, foram esboçados, né, porque nessas duas conferências já se cogitava a questão da divisão da Europa em áreas de influência, tanto soviética quanto estadunidense, né? Se apontava uma situação de conflito, né, como falei já anteriormente, no campo ideológico, no campo econômico, no campo político, no campo social, no campo militar, por conta dos conflitos que se desenvolveram depois, a gente vai falar daqui a pouco, né? E no campo estratégico, ok? Saldo da Segunda Guerra Mundial, que nós temos aí, né? A Alemanha saiu como a culpada pela guerra, né? Logo após os julgamentos do Nuremberg, né? Pois esses julgamentos que a culpa foi atribuída à Alemanha, o mundo assistiu à divisão do mundo em dois blocos de países, né? Com sistemas políticos e econômicos bem diferentes. Para os Estados Unidos, a sua economia estava em franco desenvolvimento, né, em franca produção. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos saiu praticamente ileso da Segunda Guerra Mundial, né? Ele entrou para apoiar os aliados na guerra. Agora, já a União Soviética, infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo, né? A União Soviética, ela saiu como vencedora também, porém com um saldo bastante preocupante, né? Os soviéticos, eles enfrentaram e derrotaram o exército alemão em seu território, né? Mas fazendo recuar as fronteiras germânicas, né? As fronteiras que a Alemanha havia conquistado. Mas o preço da vitória militar foi um rastro de destruição das cidades, das indústrias, as áreas de produção agrícola também foram destruídas. Muitas perdas, né? Perda de 20 milhões de cidadãos, sendo que desses 20 milhões, a maioria esmagadora eram civis, né?
fora os que ficaram feridos, os que foram mutilados, até que se tornaram deficientes, né, inválidos, né? E isso foi um problema muito grande. Foi justamente nesse contexto que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética iniciaram um processo de consolidação, né, e de difusão dos seus regimes e ideologias por todo o planeta Terra, né? E aí eles começaram a disputar palmo a palmo cada área de influência. Bom, cortina de ferro, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o governo estadunidense criou o Plano Marshall, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes, que foi um conjunto de medidas de ajuda econômica para os países europeus aliados, obviamente, pudessem reconstruir seus territórios, né? Já no âmbito militar, sob a liderança dos Estados Unidos, foi criada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949. E o objetivo era proteger militarmente, né, os países aliados, né? A União Soviética, vendo tudo isso, também se posicionou, e a resposta a esta organização militar, a OTAN, eles se organizaram num conselho para assistência econômica mútua, também conhecido como Comecon, e criaram o Pacto de Varsóvia, que era uma organização militar dos aliados à União Soviética, né? Era uma aliança militar de defesa e de ajuda mútua em caso de ataque estadunidense a qualquer um dos países do bloco, né? E aí a fronteira, ou melhor, o limite entre os países socialistas e capitalistas, né, que eram tão bem definidas pelas alianças militares, ficou denominado como cortina de ferro. E aí a gente depreende que a gente pode afirmar que cortina de ferro era esse limite bem definido entre países socialistas e capitalistas. E os países da cortina de ferro, vocês já devem ter ouvido essa expressão, ou então vão ouvir, países da cortina de ferro, eram os países do leste europeu, localizados bem no limite, bem na interface das áreas de influência de cada bloco. Então, os países do leste europeu que estavam no limite com países capitalistas, que faziam limite com países capitalistas, ok? Conflitos da Guerra Fria, né? Bom, dentro do contexto da Guerra Fria, a gente tinha aquilo que a gente chama de equilíbrio do terror. Equilíbrio do terror por quê? Porque as duas superpotências poderiam destruir uma outra e o mundo, né? A União Soviética, embora os Estados Unidos tenham encerrado a guerra com o lançamento de 2 bombas atômicas, já na década de 50, os soviéticos já detinham toda a tecnologia e todo o conhecimento necessário da bomba atômica, né? E apresentaram já na década de 50 seus primeiros artefatos nucleares, né? Depois veio o primeiro satélite, o primeiro ser vivo mandado para o espaço, né, que foi uma cachorrinha, né, que ficou famosa no mundo inteiro, o nome dela era Laika, né? O primeiro cosmonauta, ou seja, o primeiro homem a viajar pelo espaço, que foi Yuri Gagarin. Depois vieram as missões espaciais estadunidenses. Apolo 8, que voou em torno da Lua. Apolo 11, que pousou na Lua, né? Outros avanços aeroespaciais, o crescimento dos arsenais militares. Então, tudo isso foi dando corpo e peso a cada uma das potências. E, de fato, antes que a década de 60 terminasse, as duas potências eram capazes, cada uma sozinha, de destruir a outra e destruir o planeta. É que muitos autores chamam de paz armada. Então, a gente não tem uma guerra efetivamente, né, por conta do excesso de armas e do poder bélico que cada uma dessas potências tinham. As duas tinham ciência, as duas tinham ciência do poder destrutivo de cada uma, né? Por isso que elas efetivamente não entraram em guerra, né? E outra coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas que é importante a gente destacar, que embora não tenha havido guerra entre Estados Unidos e União Soviética,
ocorreram vários momentos de tensão, né? Vários conflitos que receberam apoio, onde países envolvidos no conflito ou receberam apoio dos Estados Unidos ou receberam apoio da União Soviética. O que gerou maior tensão no mundo inteiro, que até hoje, quando a gente fala sobre os conflitos da Guerra Fria, esse conflito aparece assim como o mais grave, o que realmente levou o mundo a uma iminência de uma nova guerra, foi a crise dos mísseis em 1962. Né? Mísseis nucleares soviéticos foram instalados em Cuba com o pretexto de auxiliar a ilha a defender seu território, né, que tinha sofrido uma tentativa de invasão com apoio do governo dos Estados Unidos. Então, a União Soviética posicionou mísseis em solo cubano apontado para os Estados Unidos. Houve também outros conflitos, né, nos quais os Estados Unidos e a União Soviética tomaram partido, apoiaram ou com armamento, ou com dinheiro, ou com soldados, mas não se enfrentaram os Estados Unidos e a União Soviética diretamente. A gente tem o conflito da Coreia, o conflito do Vietnã, do Afeganistão, a guerra Irã-Iraque. Tá? Outros países também se envolveram em tensões na Guerra Fria, como Israel, que sempre foi apoiado pelos Estados Unidos. Né? E o envolvimento tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, o objetivo era sempre manter sua área de influência sobre o maior número de países possível. Ok? Sobre o processo de descolonização que ocorreu durante a Guerra Fria, né, muitos líderes, né, dos países colonizados perceberam que seus dominadores estavam enfraquecidos, né? Até porque eles tinham se envolvido diretamente na Segunda Guerra Mundial e estavam muito mais voltados também para o seu próprio processo de reconstrução. E aí o enfraquecimento do colonizador significou o fortalecimento dos movimentos internos de libertação das colônias. A gente primeiro vai falar da descolonização da Ásia. Então temos as Filipinas, que se tornou independente dos Estados Unidos em 1946, a Indonésia, que se tornou independente da Holanda em 1949, o Indostão, que é uma área que hoje abrange a Índia, Bangladesh e o Paquistão, se tornou independente da Inglaterra no final dos anos 40, né? A Indochina, né, que entrou num conflito com a França, que durou de 1946 a 1954 e resultou na independência da Indochina, que é composta do Laos, Camboja, que posteriormente se dividiu em dois países, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E mais tarde o próprio Vietnã do Norte, né, que entrou em conflito com o Vietnã do Sul, e os Estados Unidos também participou apoiando o Vietnã do Sul, mas infelizmente os Estados Unidos foi uma grande derrota para os Estados Unidos. Já sobre o processo de descolonização da África, né, se iniciou nos anos 50. Alguns movimentos de libertação da África conquistaram a independência dos países de modo relativamente rápido e com alguma paz, né, um tanto quanto pacífico. Para outros países, por exemplo, o processo de independência foi extremamente intenso e sangrento, né? Principalmente os países da região do Maghreb, que corresponde ao norte da África, que foram principalmente colonizados pela França, né? Tiveram um processo de independência bastante sangrento, tá? Bom, as colônias portuguesas foram as que mais demoraram para se libertar, né? Até 1974, Portugal era dirigido pela ditadura salazarista, né? Que manteve com mão de ferro seus domínios no continente africano, não queria abrir mão de jeito nenhum, até porque Portugal nunca foi uma potência industrial, né? E aí o Estado de Portugal mantinha um vínculo com as colônias ao estilo antigo, mantendo a mesma tradição do período das grandes navegações.
Com a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura em 74, foram que as colônias portuguesas alcançaram a independência, né? Então, Portugal resistiu bastante, né, à cessão da independência de suas colônias africanas, até porque elas eram a garantia de manutenção do próprio sistema econômico português. Já no caso do Congo belga, que é a atual República Democrática do Congo, né, a eclosão dos movimentos para a libertação ocorreu nos anos 50, né? E só se tornou independente nos anos 60, na verdade 1960. Foi uma década basicamente de conflito, envolvendo muitas mortes, muito conflito, muita disputa, ok? Mobutu Sese Seko é um ditador que toma o poder na República Democrática do Congo. Ele toma o poder à base de massacre. Ele muda o nome do país para Zaire e ele governa até 1997, quando ele finalmente foi deposto. Esse mapa que está aqui do lado é o mesmo mapa que está no livro de vocês, em que ele coloca na legenda aqui em cores a ordem do processo de independência no continente africano. Então você tem apenas a África do Sul e o Egito, que se tornou independente antes da Segunda Guerra Mundial, todo o restante só durante e depois da Segunda Guerra Mundial, né? E os últimos países a se tornarem independentes, no caso aqui a Namíbia e a Eritreia, só nos anos 90 que se tornaram independentes. Então vocês vejam que o processo de descolonização da África foi bastante lento e para a maioria dos países envolveu muito derramamento de sangue, somente civis, né? O movimento dos não alinhados, né? Bom, a origem desse movimento foi liderada por países africanos e asiáticos e teve sua origem na Conferência de Bandung, que fica na Indonésia, em 1955. Nesta conferência, os representantes desses países se posicionaram contra o alinhamento aos blocos ou capitalista ou socialista, né? Eles não queriam estar aliados nem com um nem com o outro. Isso tinha um significado muito grande, né? Dentre vários aspectos relevantes a respeito disso, o principal era demonstrar ou exigir a manutenção de uma posição anti-imperialista. Outros pontos de relevância que a gente tem que destacar é que o fato de não se alinhar com nenhum dos dois blocos demonstra que esses países estão se abstendo, estão abrindo mão de participar das opções políticas e estratégicas de ambos os lados, de qualquer um dos lados, além de não assumir posições militares de apoio em nenhuma circunstância. Ou seja, esses países não adeririam a nenhum tratado militar que fosse proposto por nenhuma das potências, né? E nem cederiam suas bases territoriais para atividades militares pertencentes a nenhum dos dois blocos, né? Literalmente se afastaram, decidiram se afastar, não participar da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, era muito comum dividir o mundo em três blocos, né? O primeiro mundo, que eram países capitalistas desenvolvidos. Quando eu estudei geografia no ensino fundamental, no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, essa nomenclatura ainda estava presente nos livros, né? Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos, né? E foram fundamentalmente os países capitalistas subdesenvolvidos que participaram desse movimento dos não alinhados, tá? Agora, é importante a gente destacar que esse bloco dos não alinhados, ele é bastante heterogêneo, né? É bem misto, né? Porque você tem desde países como Cuba, que é socialista, até países como Índia e Egito, que sempre se declararam capitalistas. E o Brasil também, que fazia parte desse grupo aí, embora não como país membro, mas como país observador. Bom, algumas mudanças na atuação
e na linha política do bloco ocorreram ao longo das décadas aí do período da Guerra Fria, tá? Esse ímpeto inicial anti-imperialista, anti-Guerra Fria, ele foi mudando, ele foi se alterando conforme as relações entre Estados Unidos e União Soviética também foram se alterando ao longo do tempo. Hoje, formalmente, este movimento existe, né? A última conferência foi a Conferência Teherã em 2012, embora é importante deixar bem claro que o contexto atual não se parece em nada, vou ter que apareça, em nada com o contexto da fundação do movimento, até porque hoje, não alinhado a quê? O mundo não está mais dividido em capitalismo e socialismo, a gente não vive mais uma guerra fria, né? Não alinhada à globalização. Bom, os países participantes, todos eles fazem parte do circuito global de economia, então o movimento existe no papel, mas na prática ele não faz mais sentido, uma vez que a Guerra Fria também não existe mais. Ok? Então a gente tem esse mapa aí, que é o mesmo mapa que está no livro de vocês. Então vocês vejam aqui, cadê minha setinha? Não aparece. Então o que está em laranja são os países observadores, o destaque aí para o Brasil, e amarelo os países membros, né? E esse amarelo achurado aí com linhas na diagonal são os países fundadores do movimento. Vamos falar agora sobre o fim da União Soviética e a nova ordem mundial. Tem um vídeo lá sobre isso para vocês já na plataforma, assistam, não deixem de assistir, é bastante importante. Bom, a União Soviética, durante todo o período que ela existiu, representou, corporificou o sistema antagônico, né, que se opunha ao capitalismo, né? Só que durante as décadas de 70 e 80, esse modelo de planejamento estatal já dava sinais de fadiga, né? Já não estava atendendo mais as demandas, né? Então a gente tinha um contexto onde a excessiva burocracia, tanto política quanto administrativa, agravava, ou melhor, gerava a corrupção. Por conta da corrupção, pouca motivação das pessoas envolvidas, né, dos líderes envolvidos, além de acomodação, né? Os excessos burocráticos também causavam desperdícios de matéria-prima, o que acabava levando uma diminuição da produtividade, consequentemente, a falta de produtos. Um outro aspecto também importante, envolvimento em conflitos externos, né, como aqueles conflitos que nós já citamos, ou a guerra Irã-Iraque, que a União Soviética ficou ao lado do Irã, na guerra do Afeganistão, que a União Soviética ficou do lado do Afeganistão, os Estados Unidos ficou do lado do Iraque. Quer dizer, esses envolvimentos em conflitos externos, né, mais as disputas políticas internas, o país acabou assistindo ao fracasso de seus planos de melhoria em setores bastante estratégicos, principalmente como habitação e transporte, né? Os recursos que eram destinados a esses setores estavam sendo desviados para outros setores, principalmente para o setor militar. E aí, por conta disso, a população ficou insatisfeita, né? Havia falta de liberdade de expressão, ausência de participação política, escassez de produtos, saúde, habitação e transporte deficitários. Esse conjunto de fatores contribuiu finalmente para a dissolução da União Soviética. Bom, Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da União Soviética em 1985, né? Então ele assumiu uma União Soviética já trôpega, né? Com muitos desafios pela frente. Nos 6 anos seguintes que ele governou, ele implementou um programa de mudanças que levou ao fim definitivo da União Soviética. Em 86, ele revogou na União Soviética de maneira unilateral os testes nucleares subterrâneos. Já em 87, ele assinou um tratado de eliminação de mísseis de médio alcance e, logo em seguida, retirou as tropas do Afeganistão, que havia sido invadido em 79. O plano do Gorbachev era fortalecer a economia, diminuindo o peso dos gastos militares, tá? Paralelamente a isso, esse grande líder soviético colocou em prática uma reforma interna,
chamada, né, pautada na perestroika, que significa reestruturação econômica, e na glasnost, que significa abertura econômica. Ele também reduziu a estrutura estatal repressiva, né? E reduziu também as atribuições da KGB, que era a polícia secreta da União Soviética. Liberou a formação de novos partidos políticos, que até então só existia um, e arrefeceu o controle e exercício sobre os países satélites europeus, né? Os países que ficavam no entorno. Obviamente que ocorreram reações, né? Os conservadores, que eram contra as mudanças, e outros setores que queriam que se estabelecesse o capitalismo. Quando as repúblicas bálticas defenderam sua autonomia, decidiram se tornar independentes, a pressão interna aumentou ainda mais. Em agosto de 91, Gorbachev sofre um golpe de Estado, mas é restituído ao poder logo em seguida. E em dezembro de 91, Gorbachev anuncia o fim da União Soviética e passa o cargo de presidência, nesse caso agora, da Rússia, de uma das repúblicas, né, a Boris Yeltsin. Bom, assim era o fim da União Soviética, né, que se fragmentou em 15 estados nacionais, e o nascimento da Comunidade dos Estados Independentes, cuja república principal é a Federação Russa, ou conhecida por nós como Rússia. Ok? A gente tem um mapa aí que também está no livro de vocês, né? Esses países em colorido são as 15 repúblicas que se tornaram independentes e que antes faziam parte, compunham a União Soviética. Um novo mapa para a Europa, né? Então, em 2012, a gente tem essa situação aí. A gente tem que lembrar que o fim da União Soviética, ele formalizou o fim da Guerra Fria. Mas os sinais de deterioração desse sistema já eram claros. Em novembro de 89, 2 anos antes do fim da União Soviética, a gente tem a queda do Muro de Berlim. Também tem 2 ou 3 vídeos lá na plataforma para vocês assistirem só sobre esse tema, que dividia Berlim Oriental, que era socialista, e Berlim Ocidental, que era capitalista, que foi o mais evidente símbolo do fim da hegemonia da União Soviética e anunciou a dissolução do bloco, né? A cortina de ferro, o símbolo maior da divisão do mundo entre capitalismo e socialismo, caiu 2 anos antes do fim da União Soviética. Então, assim, na verdade, com a queda do Muro de Berlim, foi o início do fim da União Soviética e o início do fim da Guerra Fria. Outros países passaram por processo de desmonte das estruturas comunistas e de adaptação ao capitalismo, né? Houve uma redefinição das fronteiras nacionais da Europa e uma busca do rearranjo étnico. A gente tem que lembrar que a Europa é composta por vários grupos étnicos. Por exemplo, na Tchecoslováquia, a gente teve a Revolução de Veludo, em 89, que derrubou o comunismo. Alguns anos depois, por questões econômica, cultural, social, o país foi dividido em 2, República Tcheca e a Eslováquia. A Polônia, em 89, também proclamou a chamada Terceira República. Em 90, instituiu um programa de reformas internas para se adequar às estruturas capitalistas. Na Romênia, houve a derrubada do regime comunista e isso ocorreu de uma maneira bastante sangrenta, não foi tranquilo não. O então ditador Nicolae Ceausescu, que era líder do país por mais de 2 décadas, foi fuzilado, ele, a esposa, os filhos, a família inteira, pelo exército romeno após ser acusado de genocídio e de outros crimes, e ele foi considerado culpado. A situação mais dramática ocorreu na Iugoslávia, né? Um jornalista chamado Norman Stone, em 1992, publicou no jornal inglês, né, Sunday Times, a seguinte notícia: na Iugoslávia havia 6 repúblicas, 5 povos, 4 idiomas, 3 religiões, 2 alfabetos e 1 partido, o comunista. A frase sintetiza o caldeirão étnico-cultural que compunha o país. Esse caldeirão estava em ebulição, em efervescência, em algum momento isso tudo caldo entornar, tudo isso viria
se tornaria um conflito. De 45 a 80, a Iugoslávia foi governada por Tito, né, pelo Marechal Tito, que conseguiu manter a unidade do país. Com a sua morte, obviamente, né, em algum momento ele iria morrer, surgiram os primeiros problemas relacionados à xenofobia interna, embora o comunismo ainda fosse o sustentáculo do Estado. Com a queda do regime comunista, as repúblicas da Croácia e da Eslovênia declararam independência. O governo ele respondeu com ataques violentos do exército, mas os países foram reconhecidos internacionalmente. Em 92, se iniciou o violento conflito na Bósnia e Herzegovina. A guerra durou até 95, envolveu sérvios, croatas e muçulmanos. As forças de paz da ONU intervieram. A OTAN também participou dessa intervenção. E o que pôs, no final, né, fim ao conflito e confirmou a independência da Bósnia e Herzegovina. Tem um filme chamado Welcome to Sarajevo. É fácil de encontrar ele no YouTube. Ele é um filme que retrata justamente esse período de conflito. Bastante interessante, quem quiser assistir, vale a pena. Em 92, a Macedônia conseguiu autonomia por acordo político. Tá? E em 2003, o território remanescente da Iugoslávia passou a se chamar Sérvia e Montenegro. Depois de um plebiscito, Montenegro separou-se da Sérvia e se tornou independente em 2006. E agora aí o mapa em 2012 da Europa. Essa é a atual configuração do continente europeu e a história já mostrou que os territórios eles mudam com o tempo. Então esse é o mapa da Europa 2012, mas é o mapa da Europa hoje. Amanhã tudo pode ser diferente. Guerras do século XXI, do nosso século, né? Bom, nos conflitos agora do século XXI, além da quantidade de mortos, né, cair pela metade, a natureza dos conflitos modificou-se, né? O que dá origem aos conflitos modificou-se completamente. Anteriormente, no período da Guerra Fria, a maior parte dos conflitos estava associada às guerras de libertação nacional, como as guerras de independência, né? Ou as disputas de territórios entre as nações, ou ainda por áreas de influência. Agora, já no final do século XX, início do século XXI, as guerras civis, religiosas, étnicas, começaram a se tornar mais numerosas, né? Esses conflitos se caracterizaram pelo aumento do número de vítimas civis e pelo o aumento do número de refugiados. Nesse período a gente tem a intensificação das chamadas ações humanitárias. E aí eu botei uma interrogação entre parênteses. Por quê? Essas ações humanitárias elas também são denominadas de missões civilizatórias ou operações de manutenção da paz, né? Como a ação da OTAN na ex-Iugoslávia e em alguns países do continente africano e até aqui do continente americano. Mas apesar do título humanitário, algumas ações têm ajudado pouco a resolver os conflitos desses países. E, infelizmente, na maior parte das vezes, foram essas intervenções que instauraram e causaram as guerras, né? Nesse período do século XXI, final do século XX e início do século XXI, a gente tem novas guerras, né? Guerra ao tráfico, guerra ao terror. E aí o inimigo não é mais um Estado, né? O inimigo é um conjunto disperso de atores espalhados por vários territórios, né? E apesar da dificuldade de identificação do inimigo, diversas vezes o tanto o tráfico quanto o terrorismo foram utilizados como pretexto para intervenções militares, principalmente por parte dos estadunidenses, mas também por conta de algumas potências europeias, em vários países, né? No Afeganistão, no Iraque, na ilha, no Panamá, né? A gente viveu aí a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão por conta do atentado terrorista em setembro de 2001. 2 anos depois entraram no Iraque e a justificativa sempre era guerra ao terror, né? Bom, a gente também tem essa guerra preventiva, né, que também foi utilizada de maneira unilateral, ou seja, os Estados Unidos criou esse termo e criou essa guerra,
que se tratava de ataques, que se trata de ataques e intervenções militares feitos antes de uma ameaça de guerra, né? Então, eles deduzem que possa haver um conflito com aquele país, com aquele território, com aquela região, e aí, preventivamente ocupa, ataca para que a guerra não aconteça, né? Bom, especula-se que essa guerra preventiva tenha servido como pretexto para a ocupação de países ricos em recursos naturais, como o caso da guerra do Iraque, né? Todo mundo fala, né, que a invasão dos Estados Unidos no Iraque foi por causa dos poços de petróleo, né? A preocupação usou a justificativa da guerra ao terror para controlar os poços de petróleo. Uma outra característica das guerras do século XXI é que elas são muito tecnológicas, né? E são grandes negócios, se tornaram excelentes negócios, porque proporcionam enormes lucros para os setores militares e industriais ligados ao desenvolvimento de tecnologia. Também para o setor de geração de energia elétrica, de energia em geral, e também as empresas de prestação de serviço, né? O uso de robôs, né, também conhecidos como aviões não tripulados, conhecidos como drones, também se tornou comum, né? Também houve um processo de privatização do aparato militar, principalmente do aparato militar estadunidense, porque você tem um aumento do número de exércitos privados, né, que tem atuado nas guerras e na proteção a governos e empresas. Vários filmes estadunidenses já retratam isso. Muitas empresas passaram a oferecer serviços de guerra. O que seriam esses serviços? Fornecimento de especialistas, né, em simulação, analistas, técnicos, programadores e até homens mesmo que atuam no campo de batalha. A geopolítica da crise mundial. Então, em 2008, a gente tem uma grave crise econômica que abala os Estados Unidos e em pouco tempo se espalha para outros países, né? A crise ela foi desencadeada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa crise. Bom, origem. No início da década, com os juros em queda e o crédito abundante, milhões de... Aqui está americanos porque eu peguei isso aí, é um infográfico do G1, mas seriam estadunidenses, né? Então, milhões de estadunidenses tomaram empréstimos para comprar seus imóveis. A alta procura levou à valorização dos bens e à formação de uma bolha imobiliária, ou seja, os imóveis passaram a ter um valor de mercado que não era o valor real. Muitos optaram por refinanciar suas casas, pegando dinheiro na troca, já que o crédito estava fácil, a pessoa já tinha uma casa quitada, mas ela queria o dinheiro, então ela refinanciava o imóvel que a gente chama de hipoteca, né? E o banco passava a possuir parte daquele imóvel e dava no troco dinheiro para o proprietário. O calote. Bom, o troco nesse refinanciamento, por exemplo, não era usado na compra de mais imóveis. As pessoas refinanciavam seus imóveis, mas usavam dinheiro para o mercado de consumo. Consumo de bens, carros, viagens, eletrônicos, né? Muitos tomadores de empréstimo de alto risco deixaram de pagar suas dívidas, porque as pessoas começaram... pessoas que não tinham perfil para tomar empréstimo, né? Porque quando a gente vai tomar um empréstimo em qualquer banco, normalmente se faz uma análise do nosso perfil. E aí, mediante o nosso perfil salarial, né, toda a nossa vida de consumo, de gasto analisada, né, quando você vai pegar um empréstimo, somente para financiar um imóvel, você entrega para o banco os 12 últimos contra-cheques, os 12 últimas faturas do cartão de crédito, né? Eles fazem uma varredura na sua vida financeira para definir o seu perfil de consumidor e de pagador. E a partir dessa análise, eles te liberam uma linha de crédito. Olha, podemos te prestar até X. Ah, mas eu preciso de 2X. Não, mas o seu perfil não se encaixa. Ou seja, o banco analisa se você vai ser capaz de arcar com aquele empréstimo. Só que com a prosperidade que o país estava vivendo,
né, e a oferta de crédito muito abundante, os bancos foram descuidados nisso. Infelizmente, os bancos estadunidenses foram descuidados e estavam oferecendo empréstimo, altos empréstimos, inclusive para um perfil de cliente que não teria condição de arcar com aquela dívida. E aí foi exatamente o que aconteceu. Tomadores de empréstimo de alto risco, pessoas que potencialmente não teriam condições de arcar com aquela dívida, começaram a não pagar suas dívidas. O estouro da bolha. Os preços dos imóveis, em que em alguns casos tinham triplicado de valor, desabaram, porque as pessoas não tinham mais condições de pagar, trazendo ainda mais prejuízo. Muita gente terminou com uma dívida ainda maior do que o valor da casa que possuía, né? Com os preços em baixa e dificuldades para honrar compromissos, muitos simplesmente desistiram da casa. E aí, foram quando um número enorme de pessoas foi morar na rua, nos seus carros, né? E os bancos tinham casas. Só que o banco não quer casa. O banco precisa de dinheiro. Porque é com dinheiro que ele faz investimento em vários países do mundo e faz a renda multiplicar. Reflexos. Revendidos a bancos de todo o mundo, os créditos imobiliários podres levaram os prejuízos a se espalharem pela economia dos Estados Unidos, quebrando diversos bancos. Em todo o mundo, as bolsas sofreram reveses e acumularam perdas. E logo em seguida veio a recessão. Com a economia em crise, o crescimento dos países desenvolvidos perde força. Economistas apontaram que os Estados Unidos e a Europa podem entrar em recessão ainda este ano. Esse infográfico era de 2008, né? Então, assim, não podem, entraram de fato e a crise se reverberou por todo o mundo. E o impacto da crise no mundo? A gente tem um agravamento da situação econômica e do desemprego em vários países do mundo, inclusive nos países árabes. Por conta disso, em 2011, houve uma onda de protestos que levou à deposição de vários governos ditatoriais ao exigirem reformas democráticas. Essa onda de protestos que começou na Tunísia, logo em seguida foi para o Egito e depois tomou todo o norte da África e o Oriente Médio, foi denominado Primavera Árabe. Em relação aos Estados Unidos, a gente tem a crise econômica, ela representou um enfraquecimento econômico e político dos Estados Unidos e da União Europeia, né? E nesses países começaram a surgir movimentos inspirados na Primavera Árabe. Nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street, e na Espanha, o movimento dos indignados, que foram os que mais ganharam corpo. Os países ricos, com o objetivo de retomar o crescimento econômico, ou pelo menos de paralisar ou diminuir os impactos da crise, retomaram a busca pelo controle dos países ricos em recursos energéticos e minerais, né? Principalmente ali na região dos países que têm jazidas de petróleo, né? Irã, Iraque, a Líbia, a Venezuela, a Síria, ok? Os países emergentes procuraram aprofundar laços políticos e comerciais entre si. É nesse contexto que a gente tem a consolidação dos BRICS e, no caso do Mercosul, houve uma busca de aprofundamento e estreitamento dos laços, dos países participantes do bloco. Ok? Então é isso, minha gente. Está aí a bibliografia, né? O link do infográfico, que é bem interessante vocês acessarem. A bibliografia do livro que nós utilizamos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês anotem as dúvidas, assistam com calma e levem as dúvidas para a sala de aula para a gente discutir, ok? Um beijo, gente, até a próxima.